Yukari é um jovem sem grandes perspectivas, cuja única meta na vida é conquistar sua paixão de infância. Porém, quando o governo decide, à força, lhe impor uma esposa estranha, ele acredita que a única solução é tentar ficar com as duas garotas sem que as autoridades descubram e destruam sua vida. Tudo começa quando o governo aprova uma lei de casamentos arranjados para resolver a crise da baixa taxa de natalidade. Assim que os cidadãos atingem a maioridade, recebem um parceiro escolhido pelo Estado, e torna-se ilegal buscar o amor por conta própria. Yukari, um romântico frustrado, deseja desafiar o sistema e declarar seu amor à antiga paixão, Misaki, mas não tem coragem suficiente para confessar seus sentimentos diretamente. Com o tempo, ele escuta seus amigos comentando sobre como Misaki é bonita e como gostariam de ter a sorte de casar com ela, observando ainda que, apesar de já ter idade, ela não havia recebido nenhum aviso de casamento do governo. De volta para casa, Yukari recorda de 5 anos atrás, quando se apaixonou por Misaki no instante em que a viu pela primeira vez. Lembra do dia em que ela lutava para usar seu lápis porque a borracha já estava acabando. Depois de longos minutos de hesitação, Yukari tomou coragem para quebrar sua própria borracha ao meio e oferecer uma parte para ela, temendo ser rejeitado. Para sua surpresa, Misaki aceitou e ainda se aproximou dele para sussurrar um doce obrigada, gesto que deixou Yukari em êxtase como uma fã diante de seu ídolo. Pensando nisso, ele percebe que não tinha muito tempo, já que seu aniversário estava próximo e logo seria oficialmente elegível para o casamento arranjado. Por isso, decidiu confessar seus sentimentos antes que fosse tarde demais. No dia seguinte, Yukari aborda Misaki, que estava acompanhada das amigas, e pede para falar com ela. Misaki pede que as colegas sigam em frente e dá atenção a ele. Yukari se apresenta, lembrando que foram colegas na escola primária, mas Misaki finge não se recordar, destruindo sua confiança. Ainda assim, em um último ato de coragem, Yukari grita que gostaria de encontrar ela no parque da antiga escola às 6 da tarde, fugindo logo em seguida. Porém, sua expectativa é esmagada quando 4 horas passam e ela não aparece. Para matar o tempo, começa a construir montículos de areia, imitando túmulos antigos. Um guarda de patrulha se aproxima e o manda para casa, já que era tarde da noite e ele estava sozinho. Yukari pensa que perdeu todas as esperanças, mas de repente Misaki aparece correndo, ofegante, perguntando sobre os montículos. Ele então inicia um discurso empolgado sobre a história dessas construções, o que a faz rir e comentar que ele não havia mudado nada desde o projeto escolar sobre túmulos que apresentou anos atrás. Yukari se surpreende, pois ela havia dito não se lembrar dele, e Misaki confessa que mentiu. Nesse instante, Yukari finalmente cria coragem para se declarar, revelando que gosta dela. Misaki começa a chorar e tira do bolso a outra metade da borracha de anos atrás, confessando que também gostava dele. Yukari se emociona demais e a abraça chorando, dizendo que sempre a amou. Misaki então ousa mais e sugere que se beijem agora que estavam juntos, aproximando-se para que compartilhassem um beijo apaixonado. Porém, o momento é interrompido por uma notificação no celular de Yukari, que acusa a chegada da meia-noite. Ele abre a mensagem e se anima ao descobrir que sua parceira oficial escolhida pelo governo era justamente Misaki. Os dois não conseguem acreditar no milagre, mas de repente o celular desliga e 2 funcionários do governo, Kagetsu e Matoi, aparecem para entregar a carta de casamento, informando que, na verdade, sua noiva seria uma garota chamada Lolina, da mesma cidade. Yukari protesta, mas os funcionários ignoram e afirmam que o celular apenas apresentou falha. Depois que vão embora, Misaki segura as lágrimas e diz que aqueles breves minutos ao lado dele foram suficientes para lhe dar forças para ser feliz durante os próximos 70 anos, esperando que Yukari sentisse o mesmo. Em seguida, foge correndo. Yukari, no entanto, a persegue, abraçando-a e declarando que só queria viver ao lado dela e de mais ninguém. Enquanto isso, Lolina recebe a notificação ao acordar e se pergunta quem era o idiota chamado Yukari e que tipo de pessoa ele poderia ser. No dia seguinte, os pais de Lolina se preparam para conhecer o futuro marido dela e sua família. O pai de Yukari, Yuji, até consegue para o filho uma dispensa escolar, dizendo que o casamento era muito mais importante do que os estudos. Mas Yukari desobedece a todos e vai à escola, onde seus amigos Yusuke e Dei ficam chocados ao vê-lo, já que acreditavam que ele estaria em casa. Yukari lembra a eles o juramento de nunca se casar, mas Yu rebate, dizendo que aquilo era apenas brincadeira e que desafiar o governo era um crime grave. Além disso, era preciso pensar no futuro, tanto acadêmico quanto pessoal. Não muito depois, Yukari é chamado à sala dos professores e sua professora o manda de volta para casa. Quando está prestes a sair, no entanto, Misaki surge do outro lado da porta e pede para conversar com ele. Ela pergunta por que ele foi à escola, e quando Yukari responde que era porque a amava, Misaki se irrita e diz que a conversa da noite anterior deveria ficar apenas em suas memórias, mandando-o ir encontrar sua nova esposa. Relutante, ele concorda, e Misaki sai correndo, depois de declarar que o odiava.
Assim, Yukari segue para a pousada onde as famílias deveriam se reunir, quase desmaiando ao ver a beleza de Lolina, que ficava logo atrás de Misaki em termos de aparência. Ela estava acompanhada de sua mãe, Kid, e de seu pai, Yoshiro, enquanto Yukari estava com seus pais, Yuji e Chizado. Sentados frente a frente, as mães conversavam animadamente sobre a vida escolar e o futuro do casal, enquanto Yukari e Lolina permaneciam constrangidos. Quando Lolina tenta puxar assunto com ele, Yukari, ainda distraído com o que acontecera com Misaki, não consegue dar uma resposta decente, o que a irrita. Revoltada com a falta de educação, ela se levanta, grita com ele e sai correndo. Aproveitando a situação, os pais pedem a Yukari que vá atrás de sua futura esposa, e ele, contrariado, aceita. Após procurar ela, Yukari finalmente encontra Lolina em um quarto escuro, visivelmente deprimida. Ao tentar se desculpar, ela explode, dizendo que não queria se casar com alguém como ele, mas que ao menos havia tido coragem de enfrentar seus medos. Enquanto Yukari permanecia apático, acaba tropeçando e caindo em cima dela, deixando a garota corada e ofegante. Ele se desculpa sinceramente, explicando que estava pensando em Misaki, a quem amava de verdade. Antes que conseguisse se corrigir por falar de outra garota diante da noiva, Lolina arregala os olhos e pede detalhes. Depois de ouvir toda a história, declara confiante que Misaki estava escondendo seus verdadeiros sentimentos por Yukari e se oferece para ajudá-lo a trazer a verdade à tona, o que o deixa confuso. Lolina explica que sempre foi fascinada por romance e amor, em todas as suas formas. No dia seguinte, Yukari mostra a seus amigos uma foto estranha que havia tirado com Lolina. Quando Misaki passa por eles, Yuyu pergunta se ela queria ver a parceira de Yukari, mas ela se irrita e vai embora. Mais tarde, Yukari segue até a escola feminina onde Lolina estudava, já que ela havia pedido para encontrar ele lá. Sem saber onde procurar ela, pergunta a duas alunas, que zombam dela chamando-a de solitária e comentando que havia desmaiado durante a aula de educação física. Yukari então vai até a enfermaria, onde a encontra dormindo. Ela desperta quando ele se aproxima, dizendo que apenas estava cansada, e pede que ele espere atrás da cortina enquanto se troca. Yukari comete o erro de perguntar sobre o apelido Solitária, o que a deixa constrangida. Nervosa, puxa a cortina de repente, revelando suas pernas nuas e a lingerie rendada. Envergonhado, ele leva um tapa no rosto e pede desculpas. Em seguida, Lolina admite ser uma rejeitada social, boa apenas nos estudos e sem capacidade de fazer amigos. Yukari a tranquiliza, dizendo que se sentia confortável conversando com ela, apesar de ser uma garota, o que a deixa feliz. Após a aula, eles caminham juntos até os portões da escola, quando Yukari pergunta por que ela o havia chamado. Lolina responde que queria saber mais sobre Misaki, mas nesse instante, Yukari a vê passando pela rua. Como um rastreador em missão, Lolina corre até Misaki e a detém, levando-a para um restaurante. Lá, começa a perguntar o que Misaki achava de Yukari e o que gostava nele. Inicialmente constrangida, Misaki acaba se abrindo e, em tom apaixonado, comenta sobre o cabelo desajeitado dele e como adorava tudo nele, sem saber que Yukari escutava a conversa escondido. Ela confessa que se sentia aliviada por finalmente ter alguém com quem dividir seus sentimentos, que vinha escondendo há muito tempo. Ao se despedirem, Misaki propõe que se encontrem de novo, pois havia se divertido, o que emociona Lolina, que chora por ter encontrado sua primeira amiga. Mais tarde, Lolina corre até Yukari para contar animada, perguntando se aquilo era o que chamavam de amizade ou se poderia ser amor. Yukari corta rapidamente suas ideias exageradas, sugerindo que, se quisesse confirmar, poderia pensar se sentiria vontade de beijar Misaki, caso contrário, seu vínculo era apenas platônico. Mas ao deixar escapar que já havia beijado Misaki, Lolina o incentiva a beijar ela novamente. No dia seguinte, Yukari comenta com Yuyu que Lolina o havia convidado para sua casa no fim de semana, e o amigo o elogia pela ousadia, dizendo que jamais teria coragem de algo assim. Ele então recorda de uma ocasião em que fora encurralado por outro garoto, cuja noiva arranjada demonstrava interesse em Yuyusuke, e Yukari presenciou a cena. Quando o rival tentou intimidar ele, Yukari simplesmente chamou a polícia, lembrança que os dois agora achavam hilária. Mais tarde, Yukari vai até a casa de Lolina, onde é recebido por Kid. Antes de subir ao quarto da filha, Kid deseja que se divirtam, o que deixa Yukari intrigado até entrar no cômodo e encontrar Misaki ali dentro. Ao ver sua kriptonita, Misaki rapidamente tenta ir embora, dizendo que não deveria estar ali, mas Lolina impede, perguntando por que estava agindo daquela maneira. Depois de ter se animado tanto para falar sobre Yukari no dia anterior e percebendo que havia deixado Lolina triste, Misaki decide permanecer no quarto e força um sorriso para não tornar a situação mais constrangedora. Assim, as duas começam a conversar entre si, praticamente ignorando Yukari. Até que Lolina, num comentário afiado, o parabeniza por estar se saindo muito bem e se misturar com o fundo da cena, deixando-o sem reação. Do nada, Lolina pede para Misaki e Yukari se beijarem, o que os deixa corados. Envergonhada, Misaki se levanta rapidamente, dizendo que precisava ir ao banheiro.
Yukari repreende Lolina por tratar a vida real como se fosse um programa de televisão, mas fica surpreso quando Misaki retorna afirmando estar pronta para beijar ele, deixando Lolina em êxtase. Eles ainda confirmam se aquilo não a magoaria, e Lolina lhes dá sinal verde. No entanto, no exato momento em que estão prestes a se beijar, Yukari recua de repente, ativando seu modo virgem, o que provoca risos por sua timidez e nervosismo. Depois disso, Misaki anuncia que era sua vez de preparar o jantar naquele dia, e se despede. Enquanto Lolina a acompanha até a saída, Misaki lhe pergunta se seu coração acelerou quando quase se beijaram, mas Lolina responde que não. Misaki então avisa que um dia ela acabaria se importando, mesmo que não sentisse isso agora, e pede que Lolina tente se apaixonar por Yukari, porque talvez ela fosse a garota certa para ele, caso contrário. Misaki acabaria destruindo-o. Assim que Misaki vai embora, Lolina retorna ao quarto ofegante e exige que ela e Yukari se beijem todos os dias. À noite, Lolina acompanha Yukari de volta para casa e, no caminho, encontram Yu, que comenta de forma sarcástica que Yukari havia adestrado bem seu cachorro, deixando Lolina furiosa. Ele ainda provoca dizendo que ela provavelmente era virgem como a maioria das garotas, o que a deixa ainda mais abalada. Yukari tenta acalmar ela e até pergunta se achava Yu bonito, mas ela o descarta chamando-o de esquisito. No dia seguinte, Yukari ainda estava perturbado pelo que havia acontecido enquanto caminhava com Yu Sukidei depois da aula de educação física. Nesse momento, várias garotas começam a suspirar por Yu Suki, e Dei comenta sobre sua popularidade, mas ele responde que aquilo não passava de distração até que chegasse o aviso oficial de casamento do governo. Enquanto andavam, cruzaram com Misaki e Yukari percebeu uma troca de olhares suspeita entre ela e Yu Yusuke, o que plantou dúvidas em sua mente. Esse pensamento o atormenta até o fim das aulas, quando pede para conversar com Yu Yusuke em particular. Inicialmente relutante, o amigo aceita, mas quando Yukari o espera, acaba adormecendo. É então que Yu aparece, faz uma piada exagerada sobre beijar os amigos e chega a encostar os lábios nele, fazendo Yukari acordar logo em seguida. Fingindo normalidade, Yu ignora o ocorrido, e ao ser questionado sobre sua relação com Misaki, apenas diz para Yukari não se preocupar, o que alivia um pouco sua mente. Mais tarde, Yukari encontra Misaki, que lhe pergunta se Lolina havia comentado algo estranho, já que estava agindo de forma incomum. Yukari revela que ela exigia que os dois se beijassem todos os dias. Tentam levar isso como uma brincadeira, mas acabam se envolvendo e entram em um longo momento de beijos apaixonados, flagrados por Yu Yusuke, que passava pelo local por acaso. Nesse meio tempo, Yukari reflete sobre como suas decisões estavam se tornando perigosas, já que, tecnicamente, estava desobedecendo ao governo e cometendo algo ilegal. No dia seguinte, Lolina janta com Yukari e seus pais, que deixam um clima mais constrangedor ao perguntarem se já haviam se beijado ou ido além disso. Corados, os dois escutam ainda os pais contarem que, quando receberam o aviso de casamento, não conseguiam manter as mãos longe um do outro. Diante disso, Lolina questiona por que exatamente eles haviam se beijado, e Yukari e Misaki, sem pensar muito, respondem que era simplesmente porque gostavam muito um do outro. Após o jantar, a mãe de Yukari pede que ele leve Lolina até seu quarto, enquanto aguardavam os funcionários do governo para a reunião de acompanhamento pós-designação. O coração de Lolina dispara quando Yukari segura sua mão, mas ela rapidamente toma a dianteira, andando à frente dele. Ao entrarem, ela critica a bagunça do quarto e mexe nos objetos como se estivessem imundos, ajudando-o a arrumar. Yukari se pega pensando em como era agradável ter uma garota por perto, ainda mais uma que cheirava bem. Seus devaneios são interrompidos quando Lolina encontra um antigo álbum de fotos e, empolgada, pede para folhear ele. Fica animada ao ver uma Misaki jovem e adorável, mas cai na gargalhada quando encontra uma foto de Yukari com um penteado ridículo e aparência de completo derrotado. Embaraçado, ele tenta se justificar, mas no fundo gosta daquela foto, principalmente porque Misaki aparecia ao fundo. Curiosa, Lolina pergunta quando ele se apaixonou por Misaki, se foi antes ou depois de dar a borracha, e em que momento começou a pensar em beijar ela. Yukari fica desconcertado, dizendo que ninguém pensa em beijos naquela idade, mas confessa que, de repente, suas manhãs se tornaram mais brilhantes com a presença de Misaki, e tudo o que queria era que ela o notasse, ou lhe sorrisse. Lolina fica com borboletas no estômago ao ouvir a história adorável, e Yukari pergunta se ela tinha alguma própria para contar, o que a faz recordar quando esteve doente no hospital quando era mais jovem. Um médico havia inventado uma besteira sobre o modelo anatômico que chorava à noite porque estava separado da mãe, e isso a fez se apaixonar, deixando Yukari perplexo com tamanha ingenuidade. Ela esclarece que não chegou a sentir vontade de beijar o boneco, então não era exatamente amor. E, nesse ponto, ela pergunta a Yukari se ele já tinha beijado Mac como prometera, e ele confessa que ficou muito feliz ao beijar ela, o que deixa Lolina furiosa.
Quando Yukari a questiona sobre isso, ela fica na defensiva, mas acaba escorregando e caindo em cima dele, deixando os dois em uma posição comprometedora. Nesse momento, MO e Ketu, do governo, invadem o local para a reunião, e Kageto faz uma piada, insinuando que os dois estavam se pegando antes da chegada deles, deixando ambos corados. Em seguida, eles fazem algumas perguntas rotineiras sobre o tempo que Lolina e Yukari passaram juntos até então. Lolina protesta contra o sistema, o que leva os oficiais a explicarem que a lei de Yukari era baseada em ciência e era infalível, levando em conta tudo, menos a atração física, já que, segundo a ciência, isso não importava. Lolina então pede para ver os dados antes de dar uma opinião informada. Os oficiais vão embora logo depois, perguntando o endereço de Misaki no caminho, o que preocupa Lolina e Yukari, que pensam que ela já recebeu sua designação de casamento. Kagetu, no entanto, não esclarece nada e parte. Logo em seguida, Chisato aparece e pergunta se o pessoal do ministério já tinha ido embora. E depois diz a Lolina para falar com os pais sobre a viagem de acampamento que suas famílias haviam planejado juntas. Mais tarde, naquela noite, Yukari acompanha Lolina até em casa, tentando se convencer de que Misaki ainda não estava fora do alcance. Quando Lolina lhe diz para continuar beijando, ele responde que não a beijaria só porque outra garota mandou. Lolina rebate dizendo que era ainda mais estranho ele não conseguir beijar a pessoa que amava por causa do governo. No dia seguinte, Yukari fica observando Misuki de longe, até que sua professora pede que ele a ajude com alguns panfletos depois da aula, e ele aceita, esperando ter a chance de perguntar a Misaki sobre a visita do ministério na noite anterior. No caminho para a sala, ele vê Misaki tendo uma conversa secreta com Yu e fica se perguntando do que se tratava aquilo. Mais tarde, quando finalmente consegue falar com Misaki, ele fica um pouco sem jeito, mas acaba perguntando sobre os oficiais do ministério. Ela explica que não havia sido designada ninguém, que eles só tinham ido à sua casa tratar de assuntos de negócios. Yukari comenta que qualquer rapaz teria sorte de ter ela, e ela responde que só ama Yukari, mesmo desejando que ele eventualmente ame e se case com Lolina. Isso mexe com ele de forma incontrolável, e os dois acabam se beijando, culpados, mas incapazes de resistir a seus sentimentos. Mais tarde, naquela noite, Lolina liga para Yukari, algo que nunca fazia, e diz que havia convidado Misaki para o acampamento em família, deixando Yukari em pânico até perguntar se também poderia levar um amigo. No dia seguinte, ele implora para que Yu vá com ele. Yu não tinha a menor intenção de aceitar, mas cede em troca de 3 bolinhos de arroz com geleia de morango. Yukari quase cai para trás quando revela que Misuki também iria. Mais tarde, Misaki senta-se em um banco com outra garota, Shu, e desabafa que não entendia o amor e não conseguia ser verdadeira consigo mesma. No dia seguinte, os pais de Yukari dizem que iriam de carro até o local do acampamento e que ele poderia pegar o trem com os amigos. Ao esperar os outros na estação, ele vê Yusuke de longe e se aproxima, percebendo que Yu estava claramente irritado por ter que ir. Yukari pede desculpas, mas Yu apenas responde que ele estava criando mais problemas para si mesmo ao forçar ele a acompanhar. Nesse instante, Lolina e Misuki chegam, e Misaki imediatamente se mostra desconfiada com a presença de Yusuke. Lolina surta, chamando-o de esquisito e fracassado, e então pergunta a Yukari por que ele estava ali, apenas para ouvir que ela mesma tinha permitido que ele trouxesse um amigo. Isso gera uma discussão entre os dois sobre Yu. Enquanto isso, Mizuki e Yusuke conversam em segredo, o que Yukari percebe de canto de olho, suspeitando que Yu estivesse apaixonado por Misaki. Pouco depois, os 4 se sentam no trem a caminho do acampamento, mas o clima fica pesado de tanto silêncio. Lolina quebra o gelo comentando que aquele era o grupo mais estranho para se estar junto, fazendo Yukari cuspir o chá pela boca. Ele pede que ela seja mais educada e menos direta, mas Lolina muda o tom dizendo que estava feliz por ter recebido o aviso de casamento, já que isso lhe permitiu conhecer Misaki, o que a deixa corada. Yu pergunta a Yukari se sua futura esposa sempre foi daquele jeito, e Yukari desconversa, perguntando sobre a conversa de Yusuke com Miseki, mas ele não dá uma resposta clara, deixando Yukari ainda mais perturbado. Quando chegam ao local, as mães colocam Yusuke e Yukari imediatamente para trabalhar, pedindo que preparem o almoço. Yukari fica aliviado, acreditando que Yusuke deveria ser um bom cozinheiro, dado seu jeito charmoso. Mas logo é surpreendido ao ver ele tentar cortar um bife em velocidade absurda, quase como se estivesse no modo Mach 5. Yukari, percebendo que Yu não sabia nem lavar legumes, decide pedir para ele apenas cuidar das verduras enquanto prepara o curry. Yu obedece, mas logo volta perguntando com que tipo de sabão deveria lavar elas, deixando Yukari completamente sem palavras. Ainda assim, de algum jeito, eles conseguem preparar um curry decente, e Kei e Shidito ficam encantados, acreditando que o belo Yusuke tinha feito tudo sozinho, apenas sendo modesto. Depois disso, Yukari é enviado para chamar Misaki e Lolina para comer. Porém, ao chegar perto do lago, encontra as duas em trajes de banho se refrescando na água,
o que ativa seu modo virgem e o faz entrar em um dilema mental sobre se era ético ou não olhar para garotas bonitas de biquíni. As meninas logo percebem sua presença e o chamam para se juntar a elas, mas ele fica paralisado de nervoso. Lolina, então, decide ir até ele, mas tropeça em uma pedra e acaba torcendo o tornozelo, sentindo tanta dor que não consegue mais andar. Yukari acaba carregando-a nos braços, pedindo para Misaki recolher as coisas e encontrar eles depois na vila. Durante o trajeto, a situação esquenta quando Lolina geme discretamente com o toque dele em suas pernas e em seu peito. Na vila, o pai de Lolina, que era veterinário, cuida do tornozelo dela e depois pergunta a Yukari o que ele queria fazer da vida. Yukari responde que gostaria de seguir algo relacionado a túmulos antigos, antes de mergulhar em uma explicação nerd sobre a importância deles. Após um dia cheio de diversão e confusões, todos vão dormir, com Yukari dividindo o beliche com Yuyu, enquanto Yoshiro e Yuyuji ficam na parte de baixo. Yukari, deitado, se inclina perigosamente perto de Yuyu, o que o deixa desconfortável, e ele solta um "Quem disse que eu sou gay? Você é feio!" Yukari, desconfiado, pergunta se ele estava escondendo algo. Antes que Yuyu pudesse confessar seus sentimentos, uma batida na porta interrompe. Lolina e Misaki aparecem convidando-os para um teste de coragem. Lolina acaba fazendo dupla com Yusuke, enquanto Yukari fica emparelhado com Misaki para seguir outro caminho. Durante o passeio, Yukari pede desculpas a Misaki, já que Lolina sempre tentava forçar eles a ficarem juntos. Porém, Misaki garante que estava se divertindo e de repente pergunta se Yukari a carregaria da mesma forma que carregou Lolina caso fosse ela quem tivesse se machucado. Ele responde entusiasmado que sim, o que a deixa feliz. Logo em seguida, ela vê um vagalume e corre atrás dele, mas escorrega e cai de um pequeno barranco, com Yukari indo atrás e caindo junto. Os dois acabam um sobre o outro, com o decote de Misaki expondo parte de seus seios, e ela o segura firme, pedindo que fique naquela posição por mais um tempo. Do outro lado, Yusu questiona Lolina sobre por que ela o julgava apenas pelo primeiro encontro, e ela responde chamando-o de esquisito. Ele insiste, perguntando qual era o objetivo dela ao juntar Yukari e Misaki, alertando que, se eles se casassem, ela seria apenas a amiga acessória e, caso desenvolvesse sentimentos, seria descartada sem hesitação. Lolina rebate dizendo que só queria permanecer amiga de Misaki e vê-la feliz com o homem que ama. Mas Yuyu lembra que mesmo que Yukari terminasse o arranjo com ela, teria de pagar uma penalidade, pois nenhuma escola aceitava estudantes que rejeitassem seus parceiros designados. Antes que a discussão pudesse continuar, eles veem o vagalume e correm atrás, apenas para encontrar Yukari e Misaki caídos juntos, o que leva Yusuke a perguntar de forma maliciosa se estavam dançando horizontalmente. Lolina e Yuyu os ajudam, e na volta, o grupo se depara com uma grande quantidade de vagalumes iluminando o local. Encantados pela beleza da cena, os quatro dão as mãos e ficam contemplando, enquanto Yukari pensa em como seria maravilhoso se pudessem permanecer juntos para sempre. No dia seguinte, eles retornam para casa, comentando como haviam se divertido e prometendo repetir a experiência futuramente. Ao se despedir, Misaki segue seu caminho, e Yukari aproveita para andar com Yuyu um pouco, pedindo desculpas por ter ele arrastado para aquela viagem, mas se surpreende ao ouvir que Yuyu realmente se divertiu. Quando tenta retomar a conversa interrompida da noite anterior, Yuyu desvia e muda de assunto. Mais tarde, Lolina percebe o humor pesado de Yukari e o convida para levar ela a um túmulo antigo, o que ativa seu modo nerd e o faz recuperar temporariamente o ânimo. Na noite seguinte, porém, Lolina sonha com uma cena quente, Yukari sobre ela, beijando-a com paixão. No sonho, ele chega a pedir para que ela coloque a língua para fora, deixando claro que as coisas ficariam mais intensas, mas ela desperta antes que a fantasia pudesse continuar. Ao acordar, reflete sobre o significado do sonho e começa a se questionar se, afinal, estava desenvolvendo sentimentos românticos por Yukari. Durante o dia, ela vai à biblioteca da escola pesquisar sobre beijos franceses e seus efeitos no corpo humano, ficando horrorizada ao descobrir que existem espécies de peixes que praticam boca a boca regularmente, o que a faz quase desmaiar. Atrás dela, uma garota chamada Oriza tenta chamar sua atenção várias vezes, sem sucesso, até que, por impaciência, a chama de solitária lombriga, fazendo Lolina finalmente reagir. Irritada, ela tenta se afastar, mas Oriza explica que havia cometido um erro ao chamar ela assim e, na verdade, queria apenas ser sua amiga. Do lado de fora, sentada em um banco, Arisa conta a Lolina, que era a irmã mais nova do médico que havia cuidado dela quando criança. Seu irmão costumava falar sobre uma menina que nunca chorava, mesmo estando gravemente doente e longe dos pais, e isso a fez querer ser amiga de Lolina. Apesar de apreciar as palavras gentis, Lolina responde de forma direta que não tinha nada para conversar com Arisa, o que a desaponta e a faz começar a se afastar. No entanto, Lolina se sente mal e a chama de volta, dizendo que só tinha uma outra amiga, que era bem diferente de Arisa,
mas que poderia aprender o significado da amizade se estivesse disposta a aguentar ela. Isso deixa Arisa nas nuvens de tanta felicidade. Enquanto isso, Yukari está na escola pensando em como Misaki estava o evitando, mesmo depois de terem ficado mais próximos na viagem de acampamento. Desde que voltaram, ela vinha lhe dando gelo. Quando Yukari caminha pelo corredor ao lado de Dick, eles avistam Emisuki, que rapidamente inventa uma desculpa e se afasta. Logo um professor aparece e diz que os dois deveriam ir para casa, pois tinham uma aula obrigatória no ministério, destinada a todos os casais oficialmente combinados. Ao saírem, eles encontram Yuyu, que parece saber do assunto, mas não revela nenhum detalhe. Mais tarde, Yukari segue para a sede do ministério, onde vê Shu, uma garota que ele lembrava vagamente do ensino fundamental, e se pergunta se ela também estaria ali para tal aula especial. Ao entrar, ele encontra Ji com sua parceira designada, Peruka, os dois agindo como um casal completamente apaixonado, o que faz Yukari se perguntar se por fora ele e Lolina também pareciam perfeitos juntos. Haruka e Dei perguntam sobre Lolina, que chega atrasada, ofegante, pedindo desculpas pela demora. Ela troca presentes com Yukari, o que o deixa eufórico ao ganhar uma estatueta de madeira medieval. Enquanto Dei-ai e Haruka assistem às esquisitices dos dois antes de comentar como eles formavam um belo casal. Pouco depois, a palestra começa com Kagetsu, membro do ministério, conduzindo uma explicação entediante sobre o projeto Yukari e a ciência por trás dele, deixando todos os presentes aborrecidos, enquanto Shu observava tudo de uma sala de vigilância. O clima muda quando Kagetsu passa a explicar por que os casais designados deveriam começar a ter relações sexuais, distribuindo camisinhas para todos os rapazes e moças constrangidos. Lolina não tinha a menor ideia do que eram os preservativos, enquanto Kagetsu continuava falando dos benefícios de fazer aquilo, como o equilíbrio hormonal, a liberação de substâncias prazerosas no cérebro e o fortalecimento do vínculo entre os parceiros. Ela chega a dizer que o motivo principal era simplesmente o fato de ser prazeroso, ficando cada vez mais animada e até excitada enquanto falava. Em seguida, coloca um vídeo que começa de forma inocente, mas logo mostra duas pessoas transando de forma explícita, deixando todos vermelhos de vergonha. Yukari pensa em como Lolina devia estar desconfortável, mas na verdade ela estava ocupada imaginando fazer ginástica de quarto com ele em cima dela. Antes que Yukari pudesse dizer qualquer coisa, Motoi aparece e se senta ao lado dele, soltando um comentário enigmático sobre ter de escolher entre Misaki e Lolina antes de ir embora, dizendo apenas que o ministério estaria de olho nele. Confuso, Yukari olha ao redor e vê outros casais, como Dick e Haruka, já se beijando e outros claramente excitados. Quando o vídeo termina, Kagetsu anuncia que a demonstração continuaria, pois os casais deveriam passar a noite juntos e consumar a relação. Yukari e Lolina ouvem algumas meninas comentando sobre uma colega que havia se recusado a dormir com o parceiro designado e acabou sendo punida, sem conseguir entrar na escola que queria, o que deixa Yukari preocupada. Mais tarde, os dois entram em um quarto privado, com Lolina tímida tentando quebrar o silêncio constrangedor. Yukari, porém, percebe que estava pensando apenas em si mesmo e em seus medos, sem considerar como suas ações afetavam Lolina também. Então, toma coragem e a empurra de repente sobre a cama, ficando por cima dela, o que a faz corar intensamente. Apesar de sua mente estar ocupada com o medo da penalidade por não consumar com sua parceira científica, ele se inclina para beijar ela, mas hesita por nervosismo. Ao notar que Lolina não estava resistindo e parecia, no fundo, receptiva, ele continua. No entanto, percebe lágrimas nos olhos dela e para imediatamente, arrasado. Lolina então pergunta por que ele a beijou, e Yukari confessa sobre o medo da penalidade, e sobre Motoi ter dito que havia câmeras vigiando-os, o que o levou a achar que seria uma boa ideia fingir que estavam tendo relações. Lolina lhe dá um choque de realidade, explicando que aquilo era mentira. Se realmente houvesse pessoas do ministério espionando os casais durante o sexo, a credibilidade do sistema Ukari desmoronaria, o que faz sentido para Yukari, que se sente enganado e humilhado. Ele tenta pedir desculpas por ter pressionado ela, mas Lolina diz que não consegue controlar suas emoções quando está perto dele, então seria melhor que não se vissem por um tempo. Ela admite que ficou assustada quando Yukari a tocou, o que o faz recuar para a parede, tomado pelo nojo de si mesmo. Na manhã seguinte, após o fim da tal demonstração, Lolina vai embora sem nem ao menos se despedir direito, deixando Yukari deprimido. Ao sair do prédio, ele encontra Motoi, que lhe pergunta se ele tinha acabado consumando com Lolina. Yukari se irrita e exige uma resposta sobre por que ele havia mentido. Motoi, no entanto, retruca perguntando se Yukari teria feito aquilo se, no lugar da parceira designada, fosse Misaki quem estivesse com ele. Yukari fica sem palavras e Motoi o alerta para pensar sobre sua vida e futuro, já que estava brincando com fogo. Depois disso,
Yukari volta para a escola e se depara com os colegas ensaiando uma peça de Romeu e Julieta com os papéis trocados. Misaki interpretaria Romeu, enquanto Yu havia ficado com o papel de Julieta. Yukari se surpreende, sem entender como Yu aceitou aquilo, até descobrir que a professora havia ameaçado cortar 30% da frequência já baixíssima dele, caso não participasse. Yukari chega a pensar em como seria engraçado assistir a peça de gênero invertido e, instintivamente, pega o celular para mandar mensagem a Lolina, mas lembra que ela não queria ver ele por um tempo. Para se distrair, ele se envolve nos preparativos do festival, mas acaba martelando a própria mão, tentando proteger a estatueta medieval que havia ganhado de presente de Lolina. Pouco depois, Misaki entra na sala, ouve sobre o acidente e corre até a enfermaria para ver ele. Ao chegar, pede que ele fique em silêncio por um momento para que pudesse recuperar o fôlego e organizar os pensamentos. Yukari insiste que estava bem, mas admite estar triste por não poder falar com ela por um mês inteiro. É então que Misaki revela que havia se afastado de propósito para conter seus sentimentos românticos e evitar magoar Lolina, que, aos olhos dela, era claramente uma parceira mais adequada. Yukari, por sua vez, confessa que também estava desanimado porque Lolina vinha o evitando. Diante disso, Misaki decide organizar secretamente um encontro com Lolina. As duas garotas vão comer panquecas juntas, e Misaki comenta como Yukari havia preparado as panquecas mais bonitas que já vira nas aulas de culinária, e como ela sempre quis provar uma, dizendo que ficaria animadíssima em comer os bolos quentes dele pelo resto da vida. Nesse momento, Lolina finalmente admite que vinha evitando Yukari, mas que não queria se separar dele ainda que estar com ele a fazia sofrer como em uma relação de codependência tóxica. Enquanto isso, Yukari cruza novamente com Motoi na escola, que estava lá para entregar documentos à enfermeira. Antes que ele saísse, Yukari o interrompe, implorando por conselhos sobre sua situação. Motoi então compartilha de forma velada uma história sobre um casal que se amava, mas a garota recebeu a carta de designação e o rapaz nunca teve coragem de impedir ela de se casar e até hoje vivia arrependido. Ele omite que a história era na verdade sobre ele e Kitsu e aconselha Yukari a agir em vez de se perder nos próprios pensamentos. Tomado de coragem, Yukari manda uma longa mensagem para Lolina, tentando esclarecer as coisas, convidando-a para ver os túmulos antigos e agradecendo por ter dado atenção a um fracassado como ele. No entanto, não recebe resposta imediata. No dia seguinte, enquanto sua irmãzinha Kazuna o enchia de perguntas sobre Lolina, ele recebe uma carta dela. Nela, Lolina explica que ainda não tinha os sentimentos resolvidos, mas que gostaria sim de ver os túmulos com ele algum dia. Também pede que ele se concentre no festival cultural e na peça, já que essas oportunidades só aconteciam uma vez por ano. Enquanto isso, Misaki se afunda em pensamentos amargos, odiando o fato de Yukari ter sido designado para Lolina, já que também o amava. Ela sabia que poderia dizer algo para abrir os olhos dos dois sobre o que sentiam, mas, egoisticamente, decide ficar em silêncio. Yukari, por sua vez, passa a se dedicar inteiramente ao festival cultural, ajudando em tudo que pode. Logo, os figurinos da peça ficam prontos, desenhados por um colega, o que empolga a turma inteira, com exceção de Yu, que parece ainda mais irritado. Ele abandona o ensaio no meio e Yukari vai atrás, perguntando o motivo do comportamento estranho. E o Yusuke revela, de forma seca, que não seria mais a Julieta. Yukari tenta convencer ele, lembrando do esforço que ele já tinha colocado e de como deixaria os colegas na mão. Mas Yu não dá a mínima e simplesmente vai embora. Em um último ato desesperado, Yukari segura seu ombro, mas Yu o afasta com força e manda enfiar onde o sol não bate. Nesse momento, o pai de Yu, Kididu, aparece e o repreende por estar prestes a agredir um amigo e abandonar os outros. Ele acaba levando os dois rapazes para um restaurante de sushi, onde dá uma bronca em Yusuke por bater no colega. Yukari tenta aliviar o clima, dizendo que ele próprio tinha provocado Yu e brincando que levar um tapa de um cara bonito talvez transferisse um pouco de beleza para ele, arrancando uma gargalhada de Kididu. Durante a refeição, o pai começa a constranger o filho tratando-o como criança, o que leva Yu a se retirar para o banheiro. Nesse momento, Kididu agradece a Yukari por aguentar seu filho, reconhecendo que ele era difícil de lidar. Também conta que no passado, Yu era muito popular no ensino fundamental, além de um atleta promissor, mas que agora havia se fechado e tratado todos com frieza. Se Yu gostava da companhia de Yukari, isso já o tornava especial. Quando Yu retorna, Yukari parece muito mais feliz e até lhe oferece um parfait de morango, deixando-o corado. Depois que Kid vai embora, os dois caminham juntos de volta para casa, e Yukari tenta convencer ele a aceitar o papel de Julieta, dizendo que adoraria ver ele interpretar. Yu resiste, mas Yukari eleva o tom e faz um monólogo sobre como Romeu e Julieta era relevante para suas vidas, já que seus parceiros haviam sido escolhidos e não podiam ficar com quem realmente queriam. Ele ainda relaciona a história com seus preciosos túmulos antigos, o que deixa Yu meio entediado, mas mesmo assim ele aceita o papel,
ainda que ressalte achar Romeu e Julieta uma história de amor tóxica entre dois idiotas. Ao se afastar, Yukari flagra um sorriso raro de Yu Yu e age como se tivesse acabado de avistar um Pokémon lendário. No dia seguinte, Yukari escreve outra carta para Lolina, esperando que ela a leia. Enquanto isso, Ayano e a colega responsável pelos figurinos tiram as medidas de Misaki, que implora para que não digam seu tamanho de sutiã em voz alta. Mas as duas ficam chocadas com o tamanho avantajado de seus melões e fazem o maior escândalo. Logo, começam a apertar seu peito, o que deixa todos os garotos com sangue fervendo. Depois chega a vez dos meninos, e Yu é o primeiro. E Ono comenta o quanto ele era magro e como precisaria de enchimento para parecer uma Julieta com curvas, perguntando ainda qual era o tamanho de sua preferência. Ele fica sem graça, mas logo um grupo de colegas desesperados invade a sala querendo apalpar também, deixando os outros garotos morrendo de inveja. E o cara fica feliz ao ver que Yu começava a se abrir com os colegas. Sem perceber, já havia se passado um mês, e o cara recebe outra carta de Lolina, cheia de observações nerds sobre história, o que o faz se perguntar se ela só o via como um geek. Mesmo assim, fica contente de manter algum contato. Os ensaios ficam cada vez mais intensos à medida que o festival cultural se aproxima. E certo dia, durante um treino, uma professora aparece trazendo donuts e avisa que os panfletos do espetáculo estavam quase prontos. Quando chegam, todos acham o design incrível e o cara se oferece para levar as cópias até a diretoria para aprovação. Do caminho pela escada, alguns panfletos caem e Misaki surge repentinamente, oferecendo ajuda para carregar eles, dizendo que precisava de uma pausa dos ensaios. Depois de entregarem os panfletos, eles voltam em direção ao auditório, mas param do lado de fora para conversar. E o Yukari pergunta se ela não estava se esforçando demais pela peça, e Misaki sorri, dizendo que nada escapava dele. Então admite que na verdade não ligava para o espetáculo, mas não queria decepcionar os colegas, por isso estava se dedicando tanto, mesmo à beira do esgotamento. Ela pergunta se Lolina iria assistir à peça, e Yukari responde que havia enviado os ingressos, mas ainda não sabia se ela apareceria. Ele aproveita para elogiar a atuação de Misaki, e ela comenta que Yu estava interpretando de um jeito totalmente inesperado, contando ainda que Yono tinha sugerido que os dois se beijassem no palco para dar apelo dramático e erótico, algo que ambos recusaram na hora. Apesar disso, ela admite que Yu era bem mais legal do que imaginava, e Yukari concorda. Em seguida, Misaki vira a questão para Yukari e pergunta sobre Lolina, querendo saber se ele havia se apaixonado por ela. Yukari acaba soltando que só amava Misaki, enquanto Lolina era apenas um acessório, confessando também não ter certeza sobre o que realmente era o amor, o que faz Misaki rir. Ela explica que amor provavelmente era querer sentir o olhar de alguém sobre si, ou sentir falta da pessoa quando não estava por perto, e admite que esteve perdidamente apaixonada por Yukari até 6 meses atrás. Depois disso, começou a enxergar aquele sentimento quase como um milagre, porque sempre havia desejado se aproximar dele, beijar ele, estar com ele, e no fim o destino os colocou na mesma classe, como queria. Mas de repente começa a chorar, dizendo o quanto era injusto não ter sido escolhida como esposa dele. Mesmo depois de descobrir que Yukari correspondia a seus sentimentos, e depois do primeiro beijo que compartilharam, ela confessa que pensou em terminar o relacionamento ali mesmo, porque jamais poderia ter ele de verdade. Afinal, ele tinha uma bela esposa designada. Ainda que soubesse ser inútil, não conseguia lutar contra seus sentimentos nem mentir para si mesma. Diante disso, Yukari abraça forte, em um gesto que parecia quase proibido, mas no qual ambos encontram consolo. Misaki diz que aqueles sentimentos só a machucavam, mas que não conseguia se livrar deles, e pergunta a Yukari o que ele achava que era o amor. Yukari, mais tarde, pede desculpas a Yu por não estar conseguindo fazer muito pelo festival cultural, e admite estar um completo desastre. Com Misaki, de semblante triste, ao lado do palco, e Lolina, acompanhada de Mimasaki distribuindo panfletos para a versão invertida de Romeu e Julieta, ele começa a admirar Misaki, assim como os outros colegas, mas logo se lembra do que ela havia dito sobre Lolina. E Yukari percebe que Misaki sempre colocava um sorriso no rosto por causa dele. Enquanto reflete sobre o que realmente significava amar alguém, seus pensamentos são interrompidos por Mina, uma colega tagarela do ensino fundamental que chega fazendo barulho. Apreciando a fantasia usada por Misaki, Yukari se lembra do momento em que ele e Mina brigaram por suprimentos, o que acabou resultando na sua expulsão do comitê de embelezamento. Mina sempre foi uma espécie de rival e até mesmo uma intimidadora para Yukari. Assim que a percebe, ele começa a sair de fininho, tentando não ser notado, mas Shu e Ryoka apontam discretamente para ele, denunciando sua tentativa de fuga. Mina, ao ver ele, começa a gritar em sua direção chamando-o de Kajima e outros nomes errados enquanto ele corre para longe. Nesse instante, Shu nota a expressão distante no rosto de Misaki ao observar Yukari. Correndo pelos corredores, Yukari acaba esbarrando em Yajima, de quem desconfia pelo modo como observava os estudantes durante o festival.
Porém, Yamamaja logo explica que estava apenas cumprindo ordens dos superiores, supervisionando os alunos no fim de semana. Ele ainda comenta sobre a reanálise de dados que realizou, mas reforça que a parceira atribuída a Yukari continuava sendo Lolina. Contudo, sugere que talvez tenha havido uma manipulação no sistema de notificações do celular de Yukari, o que poderia ter feito com que ele recebesse uma parceira diferente da real. Enquanto conversam sobre Lolina, Yamamaja acrescenta que ela provavelmente estava à procura de Yukari, e logo se afasta. Mais tarde, Lolina chega ao portão acompanhada de Oriza, que a provoca sobre o ingresso que conseguiu para Yukari, deixando-a corada só de pensar nele. Tentando disfarçar, Lolina pede para Oriza assumir suas responsabilidades como vice-presidente do clube de teatro, mas a amiga, em tom de brincadeira, torce as palavras dizendo que acompanhar ela e observar as pessoas no festival também conta como dever. Enquanto isso, Yukari, ainda preocupado que Lolina pudesse estar chateada com ele, começa a distribuir panfletos sem rumo. Porém, com a sorte típica de protagonista, ao virar-se, dá de cara com Lolina. Os dois ficam surpresos, corados e começam a trocar palavras atrapalhadas, o que não passa despercebido por Oriza. Em vez de manter uma conversa normal, Lolina pergunta o caminho para a sala do clube de teatro, e Yukari aponta apressado para o terceiro andar. Ela corre em disparada para o local, seguida por Oriza. Nervoso, Yukari volta a distribuir panfletos e quando percebe já é quase 11 horas. Caminhando pelos corredores lotados, ele vê Yuki de passagem e corre até alcançar ele, pedindo para ver sua fantasia nos bastidores. Yuki, desconfortável, recusa rapidamente e o chama de esquisito, embora estivesse visivelmente nervoso. Yukari então comenta sobre Lolina, confessando que tem receio de que ela ainda esteja brava, já que não conversavam como antes do festival cultural. Yuki, no entanto, o tranquiliza dizendo que, se Lolina realmente estivesse zangada, provavelmente nem teria ido ao evento. Seguindo para a área dos bastidores, Yukari tenta se oferecer para ajudar os outros membros da peça, mas todos estavam ocupados demais, e seus esforços não têm utilidade. Sentindo-se inútil e frustrado, ele percebe que não havia nada que pudesse fazer ali. É nesse momento que vê Misaki pronta para entrar no palco. Ele tenta se aproximar para falar com ela, mas é impedido pelo tumulto dos outros participantes correndo pelo local, perdendo assim a oportunidade. Decepcionado, Yukari vai até o camarim de Yuki e começa a desabafar sobre seu papel pouco relevante, seja no palco ou fora dele. Enquanto Yuki se arruma, explica a Yukari que ele não era inútil, citando vários motivos, e encerra a conversa com palavras de incentivo, até mesmo usando frases ditas anteriormente por Yukari sobre o amor. Logo depois, Yuki sai de seu espaço de troca de roupas. Nesse momento, Yukari vê Nazaki com um olhar suspeito em seu figurino, o que assusta Yuki e o faz entrar correndo no palco. A peça finalmente começa, e Yukari vai assistir do público. Misaki o vê entre os espectadores, e, ao notar o gesto de apoio dele, ganha confiança. Yukari acompanha a peça encantado, sem conseguir tirar os olhos de Misaki. Ao final, ele é o primeiro a aplaudir, de forma entusiasmada, seguido pela plateia que vibra em coro. O sorriso de Yukari, junto de sua animação, não passam despercebidos por Misaki e também por Duki. Ao sair do espetáculo, ele reflete sobre o que deveria dizer a Yuki e a Misaki, mas é surpreendido ao encontrar Shu sentada calmamente. Ela o questiona sobre o que ele realmente sente por Misaki, sem que ele perceba que Lolina se aproximava silenciosamente. Yukari tenta escapar da situação, mas Shu revela que já sabia da notificação que o designava como parceiro de Misaki. Confuso, Yukari a interroga, mas Shu não revela a fonte da informação. Ele chega a questionar se teria sido Misaki, mas Shu se irrita com a sugestão, afirmando que Misaki jamais falaria de algo tão íntimo. Ela ainda conta que o segredo de Misaki era que, até seu aniversário de 15 anos, ela só havia aprendido a amar a si mesma. Shu pergunta então a Yukari se Misaki não parecia um Romeu, mas ambos acabam concordando que ela era mais como uma miragem deslumbrante. Em seguida, Shu declara que Misaki era a parceira destinada a Yukari. O que ela não percebe é que Lolina, já próxima dos dois, ouve toda a conversa. Chocada, Lolina questiona se realmente existia algum aviso oficial que ligava Yukari a Misaki como parceiros designados. Tanto Yukari quanto Shu ficam atônitos com a presença dela e se mantêm em silêncio diante da pergunta. Shu, sem acrescentar mais nada, levanta-se e começa a se afastar, deixando Lolina e Yukari sozinhos naquele momento carregado de tensão. Enquanto se afastava, Shu comentou que, mesmo que se feche os olhos, cele os lábios e tente se calar, às vezes não é possível parar de pensar em alguém. Ela disse que, mesmo que precisasse atravessar as mentiras de Misaki, protegeria a amiga e seguiu seu caminho. No trajeto, encontrou Moto, que tentou perguntar para onde ela ia, mas Shu simplesmente o ignorou e continuou. Lolina perguntou a Yukari sobre Shu e ele explicou que era uma antiga amiga do colégio. Em seguida, Lolina quis saber se Mizuki era a parceira designada de Yukari e por que ele não tinha contado se existia algum aviso dessa parceria.
Yukari negou todas as acusações, dizendo que nunca esconderia a existência de tal aviso, e explicou que MTO havia lhe dito que ela era sua esposa designada, o que a acalmou. Ele também pediu desculpas pelo seu comportamento antes do festival cultural, acreditando que havia deixado Lolina chateada, mas ela revelou que não guardava ressentimentos e chamou aquilo de trégua. Lolina sugeriu que precisavam falar com Shu para esclarecer as afirmações que ela havia feito, já que era amiga de Misaki, e ambos concordaram em contatar Mizuki. De repente, Arisa correu desesperadamente em direção a Lolina, perguntando para onde ela havia ido. Lolina explicou que algo importante havia acontecido. Orisa perguntou quem era o senhor entusiasta dos panfletos, e Lolina apresentou Yukari como seu marido designado, o que gerou mais provocações, chamando Yukari de brinquedo de Lolina, fazendo a menina corar. Orisa comentou que Yukari era um garoto comum, mas de uma maneira boa, deixando Yukari visivelmente desapontado. Todos então se dirigiram para encontrar Misaki. Ao encontrar ela, Lolina fez vários elogios à atuação de Misaki na peça, o que a fez se emocionar, e apresentou Orisa, que estava ocupada fotografando os membros. Yukari também fez mais que um elogio amigável a Misaki, deixando ambos com o rosto vermelho. Quando iam perguntar sobre Shu, Yusuke surgiu com a fantasia de Julieta. Lolina ficou encantada com a performance, mas ao descobrir que era Yusuke, o chamou de pervertido, ao que ele respondeu para não falar alto. Lolina quis saber se a fantasia de Julieta fazia parte de algum plano, e tanto Misaki quanto Yukari riram ao responder não. Os irmãos mais velhos de Yusuke apareceram. Um zombou dele e o outro comentou que ele se parecia com a mãe quando jovem, fazendo Yusuke sorrir. Os irmãos agradeceram a Yukari por levar Yusuke aos acampamentos e o convidaram, junto com seu amigo, para o casamento de Yoshi como forma de retribuição. Os gritos de Yusuke foram interrompidos por outro irmão, e tanto Misaki quanto Lolina também foram convidadas para o casamento. Mais tarde, naquela noite, Yukari e Lolina conversaram ao telefone e acabaram esquecendo de pegar informações sobre os sapatos de Misaki. Yukari prometeu a Lolina que resolveria isso no dia seguinte, na escola. Depois, enviou uma mensagem a Shu sobre a situação, mas a resposta deixou Yukari apreensivo e cabisbaixo. Enquanto isso, Lolina foi abordada por uma colega pedindo ajuda com uma questão, o que a surpreendeu. Mais tarde, conversando com Orisa, recebeu uma mensagem de Yukari pedindo para se encontrarem no parque. Yukari estava angustiado, falando sozinho sobre ser o capim daninho da turma e respeitar os limites de todos, quando Lolina interrompeu perguntando sobre Shu. Ele disse que o pedido de amizade havia sido rejeitado, e Lolina se ofereceu para tentar, mas Yukari não esperava que seu esforço fosse bem sucedido. Para sua surpresa, o pedido foi aceito em segundos, e Shu concordou em encontrar eles no dia seguinte. Ambos chegaram ao local designado por Shu, uma grande escola, e descobriram que a avó de Shu havia inventado os avisos de pareamento. Ao chegar, Lolina foi direto ao ponto questionando Shu sobre a designação de esposa para Yukari, o que surpreendeu o rapaz, e Shu sugeriu levar a conversa para outro lugar. Em seguida, foram a um café de gatos. Yukari perguntou se o telefone de Shu estava grampeado, pois ele havia sido bloqueado, e ela respondeu que havia bloqueado, eliminando o último resquício de autoestima dele. Lolina então questionou sobre a designação de Misaki a Yukari, e Shu inicialmente manteve os lábios selados, mas acabou revelando. Ela contou que costumava odiar Misaki por ela ser popular, ter amigos e rir o tempo todo, mas isso era apenas fachada. Um dia, Shu a flagrou comprando fotos de outras turmas que incluíam Yukari, e ao perguntar se gostava dele, Misaki disse que sim. Shu então sugeriu maneiras de se aproximar dele, e a partir daí nasceu uma amizade verdadeira. Shu não estava contra Lolina nem torcendo pelo casal, apenas queria proteger Misaki. Ela ainda revelou que foi sua avó, e não ela, quem inventou os avisos destinados a unir pessoas compatíveis. De repente, foram interrompidas por Matoi, que afirmou que o amor considerado bonito por Shu e a designação oficial de marido e esposa pelos avisos eram coisas diferentes, e que não era função de Shu alimentar a mente de Yukari com a ideia de que Misaki era sua esposa, já que eram alunos dele, não dela. Matoi ainda disse que o governo não selecionaria parceiro para Shu, que se achava esperta, mas não entendia como as coisas funcionavam, e que deveria parar de se envolver com essas crianças, pois estava se tornando irritante. Shu concordou com Matoi, afirmando que ninguém mais poderia ajudar quem não planejava escolher Misaki e que apenas ela poderia proteger ela. Shu então deixou o café de gatos, alertando Matoi para não negligenciar seus deveres e exigindo que ele pagasse a conta como reparação. Yukari pergunta como Matoi conhecia Shu. Ele elogia Lolina como uma gênia, envolvida nos cálculos das notificações, mas deixa claro que não é papel dela tentar criar um par do nada. Matoi se retira acompanhado de seus assistentes, enquanto Yukari e Lolina saem juntos. Ela pergunta a Yukari sobre a escolha de Misaki, mas ele comenta que uma das qualidades que mais aprecia em Lolina é sua franqueza.
Ele segura sua mão, e os dois caminham pelas ruas movimentadas com um sorriso no rosto de Lolina. Alguns dias depois, Yukari, Yusuke, Lolina e Misaki seguem para o casamento de Choi. Durante o trajeto, Yukari pergunta a Yusuke por que ele não havia comparecido antes ao casamento de seu irmão, e ele responde que não queria que seus parentes questionassem suas escolhas de vida. Ele admite a Yukari que se sentiu aliviado ao ver que seu irmão estava se casando com a esposa designada, já que seus pais estavam extasiados com a união feita pelo sistema. Assim, parecia que os dois filhos tinham a responsabilidade de seguir os passos da família e casar com parceiros designados. Contudo, agora que Choi estava comprometido, Yu e Yusuke não precisava seguir o mesmo caminho. Ao chegarem ao local do casamento, uma mulher pergunta se eles eram casais designados. Quando informam que apenas Lolina e Yukari estavam juntos, ela pede que Misaki e Lolina participem como modelos em uma sessão de fotos para um folheto do ministério, incentivando jovens a se casarem, sendo fotografadas com vestidos de noiva. As meninas aceitam e Yukari fica visivelmente constrangido quando a funcionária do ministério o convida para assistir mais tarde. Após coletar as informações de Lolina e Misaki, a mulher se afasta, avisando que entrariam em contato após a cerimônia. Em seguida, o casamento começa, com Choi e sua esposa Mari, deslumbrantes diante de uma sala cheia de familiares e amigos. O oficial do ministério responsável faz um discurso elogiando o sistema e expressando sua felicidade pelo casal. Depois, um vídeo é exibido na tela grande, mostrando o passado de Choi e Mari e seu crescimento ao longo dos anos. Yukari se sente deprimido, refletindo sobre como, se casasse com Lolina, todas as memórias com Misaki seriam apagadas, como se não tivessem existido. Em contraste, Lolina fica maravilhada e emocionada ao assistir ao vídeo, pensando nas bênçãos do casamento. Quando Misaki comenta sobre isso, Lolina a agradece por ser uma amiga incrível, reconhecendo que muitas mudanças em sua vida e personalidade vieram graças a Misaki e Yukari. Após o fim da cerimônia, os convidados se reúnem para o tradicional lançamento do buquê. Yukari percebe que havia esquecido seu telefone no salão e vai buscar ele, deixando Lolina sozinha. Ao retornar, encontra Misaki sentada no chão, abatida e chorando intensamente. Ele se atrapalha e pergunta como poderia ajudar ela. Misaki pede que ele diga que a ama, mesmo que esteja mentindo. Ao ouvir isso, Yukari entra em modo impulsivo e começa a beijar Misaki intensamente, sendo visto acidentalmente por Lolina, que decide não comentar nada e retorna para os outros. Naquela noite, Yukari reflete sobre como se sentiu certo e errado ao mesmo tempo ao beijar Misaki, sentindo culpa ao voltar para casa. Ele percebe que, embora Misaki estivesse fisicamente próxima, emocionalmente eles estavam distantes. Depois de anos desejando por ela, Yukari agora tinha Misaki, mas se via forçado a abrir mão dela como se fosse um vício ruim. Na manhã seguinte, Yukari e Lolina recebem a notícia de que suas famílias iriam a uma viagem para fontes termais e hotel, gerando constrangimento entre os dois, que ainda não haviam conversado sobre o beijo secreto. Os pais os incentivam a explorar a cidade, mas Lolina não consegue tirar da cabeça a imagem de Yukari com Misaki. Durante uma refeição, ela decide que não adianta se prender a pensamentos e resolve aproveitar o momento. À noite, ao retornarem ao hotel, seus pais os surpreendem, fazendo-os compartilhar o mesmo quarto como um casal prestes a se formar. Ao subir para o quarto, Yukari garante a Lolina que respeitará limites e que poderiam ter camas separadas. Lolina revela que escolheu perdoar ele e esquecer os desentendimentos anteriores. Durante o jantar, as famílias interagem normalmente, com a mãe de Lolina agradecendo a Yukari por se tornar parte da família, mencionando Kei e Shizado como novas companhias. Mais tarde, Yukari decide aproveitar as fontes termais sozinho, refletindo sobre o conforto de ter o espaço apenas para si. Pouco depois, Lolina entra na outra parte da piscina e os dois começam a conversar. Ela questiona o significado de parceiros destinados, e Yukari, após pensar, conclui que desde a escola primária, Misaki era sua parceira destinada, pois todas as suas ações, estilo, confiança e amizades foram moldados para estar com ela. Antes que pudessem continuar sua conversa, Yoshiro aparece junto com o velho de Yukari, segurando uma toalha para cobrir suas partes, e os dois acabam se juntando a Yukari nas águas termais. Mais tarde, durante a noite, Lolina se levanta e, para a decepção de Yukari, ela não o ataca, mas sim diz que deseja apenas conversar com ele. Quando Yukari pergunta se deveria acender a luz, Lolina recusa, afirmando que suas palavras não sairiam se as luzes estivessem acesas. Yukari começa a tagarelar, mas Lolina o interrompe de forma brusca, dizendo que ele deveria escolher Misaki em vez dela, deixando-o sem reação. Em seguida, ela abre seu coração e confessa que, antes de conhecer os dois, sequer lembrava como era viver de verdade, passando a maior parte do tempo estudando ou isolada. Mas, ao conhecer eles, sua vida tomou um rumo inesperado. Ela começou a sentir entusiasmo ao passar os dias com eles, conversar sobre coisas divertidas e dormir feliz. Nos dias em que não os via,
anotava pequenos acontecimentos interessantes para compartilhar depois. Graças a Yukari e Misaki, ela também fez novos amigos na escola, que se aproximaram gradualmente conforme sua personalidade se tornava mais aberta. Por isso, argumenta que, mesmo que Yukari e Misaki não fossem destinados a se casar, os dois mereciam uma chance de serem felizes juntos. Ela ainda revela que pesquisou sobre o sistema de casamentos e descobriu que Yukari não sofreria penalidade alguma caso ele e ela mentissem dizendo que não se davam bem e que se odiavam. O ministério tentaria convencer eles do contrário no início, mas desistiria após algumas sessões de aconselhamento, liberando-os oficialmente em cerca de 6 meses. Assim, ambos poderiam romper o vínculo e seguir suas vidas, sendo esse o mesmo plano que Misaki teria de aplicar com seu futuro marido designado para poder ficar com Yukari. Yukari, no entanto, começa a chorar ao ouvir tudo isso, dizendo que não queria fingir odiar Lolina por meio ano. Mesmo assim, Lolina o convence a aceitar o plano, também chorando e admitindo que, apesar da dor, as lembranças felizes recentes compensariam o sofrimento. Ela promete que estaria ao lado dele mesmo que não fossem oficialmente destinados um ao outro. Em seguida, Lolina o surpreende ao dizer que tentaria se apaixonar por seu próximo marido designado, mas não queria errar em coisas simples como segurar as mãos ou beijar. Por isso, pede a Yukari que a deixe praticar com ele. Ele sorri e aceita, e os dois começam a se beijar. No início é estranho, mas logo fica intenso, com suas línguas disputando dominância e o clima prestes a explodir. Depois disso, Yukari se vê confuso com seus sentimentos. Se o que sentia por Lolina não era amor, então ele não sabia o que amor realmente significava. A tensão continua até depois de chegar em casa, e quando Shizato o chama para acompanhar a sessão de fotos de noiva de Lolina e Misaki, ele recusa e se tranca no quarto, remoendo seus pensamentos. É nesse momento que Yusuke aparece trazendo um presente de agradecimento do pai, pelo fato de Yukari ter ido ao casamento de Shoiki. Ele pergunta por que Yukari não estava apoiando as duas garotas, ao que o rapaz responde que havia ferido tanto Misaki quanto Lolina, e não sabia como ser justo com ambas. Yukari ainda pergunta se Yu Yusuke já havia mentido para manter a paz, e ele confirma que sim. Então, Yu Yusuke lhe dá um choque de realidade. Yukari não precisava tentar ser justo com as duas, pois ambas apenas queriam ser reconhecidas por ele. Se elas o amavam, seria tão fácil fazer elas felizes quanto havia sido machucar elas. Tudo o que Yukari precisava era seguir seus verdadeiros sentimentos. Essas palavras dão a Yukari a confiança que faltava, e ele sai correndo do quarto em direção ao ensaio fotográfico, agradecendo Yu Yusuke no caminho. Enquanto corre, reflete que talvez amasse Misaki, mas também amava Lolina, já que ambas tinham sido importantes em fases diferentes da sua vida, e não seria justo escolher apenas uma com uma mentalidade de tudo ou nada. Nesse meio tempo, Lolina conta seu plano para Misaki, mas ela o rejeita de imediato, dizendo que era impossível. Quando Lolina insiste em saber o porquê, Misaki se cala, explicando apenas que não poderia revelar nada, já que amava os dois profundamente. Ela ainda afirma que Lolina seria a esposa perfeita para Yukari, mas Lolina a acusa de estar mentindo sobre seus sentimentos. Misaki, com um sorriso forçado, responde que, mesmo que fosse mentira, faria dessa mentira uma verdade para que Yukari e Lolina pudessem ficar juntos. Logo depois, Misaki é chamada para experimentar seu vestido de noiva, e as duas começam a posar para as fotos. A tristeza transparece quando pedem que sorriam, como se seu amado estivesse ali ao lado. Nesse instante, Yukari entra correndo no salão, depois de refletir sobre o quanto amava tanto Lolina quanto Misaki. Lolina comenta que as duas estavam esperando por ele, e Yukari se aproxima, elogiando a beleza de Misaki. Ela se emociona e começa a chorar, percebendo o quanto queria ouvir aquelas palavras dele. Lolina então o convida para participar das fotos, e ele aceita, ainda refletindo sobre o futuro incerto e as possibilidades inusitadas que aguardavam os três.